Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na estenose mitral. O objetivo aqui é montar um guia clínico completo, sabe? Focando naquelas características que realmente fazem a diferença no dia a dia do hospital. Vamos nessa? E para já começar a aquecer o raciocínio, uma pergunta que, olha, pode muito bem aparecer no próximo estágio de obstetrícia. Qual é a doença de válvula cardíaca que mais aparece na gravidez? Guarda essa pergunta, porque a resposta vai conectar tudinho que a gente vai conversar hoje. O nosso roteiro vai seguir a lógica do pensamento clínico. A gente começa com o básico, a válvula que não abre, depois vamos entender a cascata de pressão que ela causa, os sinais e sintomas que o paciente vai apresentar, como a gente vai confirmar a suspeita, quais são as opções de tratamento e, por fim, um cenário super especial, a gestação. Certo. Primeiro capítulo, então, a válvula que não abre. O que de fato é a estenose mitral? E mais importante, de onde ela vem? Qual é a principal causa? A essência do problema é puramente mecânica. Pensa assim, durante a diástole, o ventrículo esquerdo deveria estar relaxando para se encher de sangue vindo do átrio, certo? Só que aqui, a válvula mitral simplesmente não abre direito. Ela se torna uma barreira, um obstáculo bem no meio do caminho. E aqui está um ponto que é crucial para a nossa realidade no Brasil. A causa é, basicamente, uma só. 95% dos casos são sequela de febre reumática. Isso muda completamente o perfil dos pacientes que a gente vê por aqui, se comparado com países desenvolvidos. E olha só, isso nos traz de volta para a nossa pergunta do começo. Fica estabelecido aqui um ponto crítico de relevância clínica. A estenose mitral é a campeã de diagnósticos em gestantes. Ok, então a gente já entendeu o problema inicial. Agora, nessa segunda parte, vamos rastrear as consequências. Como é que essa falha mecânica, aparentemente simples na válvula, gera uma verdadeira cascata de pressão por todo o sistema? A fisiopatologia é um perfeito efeito dominó. Imagina só, a obstrução ali no passo 1 impede que o átrio esquerdo se esvazie direito. Com o sangue ficando represado, a pressão lá dentro sobe e a câmara dilata. E essa pressão toda volta, ela é transmitida para trás, para os pulmões, causando congestão e hipertensão pulmonar. E no final, quem sofre é o lado direito do coração. E aqui está a grande pérola clínica da fisiopatologia da estenose mitral. É a única valvopatia que sobrecarrega o átrio esquerdo, mas no começo, poupa o ventrículo esquerdo. Pensa bem, como a barreira está antes dele, o ventrículo esquerdo fica meio que protegido dessa sobrecarga de pressão. Entender isso é fundamental para sacar os achados clínicos. E claro, essa cascata de pressão toda se traduz diretamente nos sinais e sintomas que a gente vai ver. O corpo começa a mostrar os efeitos daquele engarrafamento cardíaco. Os primeiros e mais comuns sintomas vêm justamente daquele represamento de sangue nos pulmões. O paciente começa com falta de ar aos esforços, depois já não consegue dormir deitado, que é a ortopneia, e em casos mais graves pode até tossir sangue, a hemóptise, por causa da pressão tão alta que chega a romper vasinhos. E tem mais. O átrio esquerdo, quando dilata muito, pode comprimir mecanicamente as estruturas que estão ali ao redor. Isso leva a uns sinais que são menos óbvios, mas muito clássicos, como a rouquidão, por comprimir o nervo laríngeo recorrente, ou até dificuldade para engolir, por causa da compressão do esôfago. Na ausculta, a gente encontra uma tríade clássica, que praticamente conta a história da doença. Primeiro, uma B1 hiperfonética, um TUM bem alto. Isso acontece porque a válvula está dura e a pressão no átrio é tão grande que ela fecha com muita força. Logo depois, vem um clique. É o estalido de abertura, que é o som daquela válvula rígida tentando se abrir. E por fim, o sopro enruflar, um som grave na diástole, que é o barulho do sangue turbilhonando ao passar pelo buraco apertado. Ah, e um detalhe importante, se o ritmo cardíaco está normal, esse sopro fica mais forte bem no finalzinho, é o reforço pré-sistólico. Agora, se o paciente entra em fibrilação atrial, essa contração final do átrio se perde e aí o reforço some. Com uma suspeita clínica forte, baseada nos sintomas e na ausculta, o próximo passo é, claro, confirmar o diagnóstico com exames complementares. O eletro e o raio-x já dão umas pistas boas, mostrando os sinais de sobrecarga do átrio esquerdo. Mas o exame que realmente bate o martelo é o ecocardiograma. Ele é o padrão ouro, não tem discussão. Com ele, a gente consegue ver a válvula, medir a área, calcular o gradiente de pressão e, o que é fundamental, analisar a anatomia dela para decidir o tratamento. Beleza, diagnóstico confirmado. A partir daí, o manejo se concentra em duas frentes: controlar os sintomas e, quando for a hora certa, intervir diretamente na válvula. No manejo clínico, a gente tem três grandes objetivos.
Primeiro, controlar a frequência cardíaca, normalmente com beta-bloqueadores. Um coração mais lento dá mais tempo a cada diástole para o sangue conseguir passar pela válvula apertada. Segundo, aliviar a congestão pulmonar com diuréticos. E terceiro, que é importantíssimo, anticoagular os pacientes com fibrilação atrial, para evitar a formação de coágulos naquele átrio todo dilatado e com sangue quase parado. Agora, quando o tratamento clínico já não dá mais conta, a gente parte para a intervenção. E aí as duas principais opções são a valvotomia mitral por catéter-balão, a VMCB, que é um procedimento bem menos invasivo, ou a cirurgia de troca da válvula mesmo, que aí já é um procedimento de coração aberto. E como escolher entre o balão e a cirurgia? A decisão depende totalmente da anatomia da válvula. Para isso, a gente usa o score de Wilkins. Ele avalia 4 coisas: mobilidade dos folhetos, espessamento, calcificação e o aparato subvalvar. Se o score for favorável, geralmente menor ou igual a 8, a valvotomia por balão é a primeira escolha. E agora, para fechar o ciclo, vamos conectar tudo isso com aquela nossa primeira pergunta. Como é que se maneja a estenose mitral no cenário de alto risco que é a gestação? Então, numa paciente grávida com sintomas graves, a valvulotomia por balão é, de novo, a intervenção preferida. O procedimento é todo programado, de preferência para o segundo trimestre, para proteger tanto a mãe quanto o feto. E aqui, o critério do score de Wilkins é um pouco mais flexível, viu? A gente pode considerar fazer o procedimento com um score de até 10. Para finalizar, vamos só amarrar os pontos mais críticos, aqueles que precisam ficar na cabeça para a prática clínica.